Oi, meus amigos, muito boa noite na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe abundantemente em nome de Jesus. Nós estamos alegres porque o nosso Deus nunca nos desamparou e jamais vai desamparar ou deixar confundido aquele que nele crê. Eu sei que estou falando agora para pessoas de fé, e muita fé no Senhor Jesus, na palavra de Deus. Eu quero falar um pouco sobre jejum. É sobre jejum que nós vamos falar. O que é jejum e por que nós devemos jejuar. Então veja bem, nós vamos começar pela história de Jonas, do livro de Jonas, quando Deus manda Jonas ir para Nínive e lá pregar a palavra de Deus para o povo daquela cidade, mais de 120 mil habitantes. Na época era muita gente para uma cidade. Talvez fosse uma das maiores cidades daqueles dias. Deus viu a maldade daquele povo. Deus viu naquele povo uma distância, um distanciamento muito grande da santidade, da verdade, do caráter e de tantas outras coisas que eles estavam fazendo na presença de Deus. E a maldade subiu até Deus, a maldade daquele povo, pois a maldade do ser humano sobe até Deus. Deus é paciente, é longânimo, é misericordioso, mas chega uma hora que parece que enche a medida. E Deus disse: Jonas, vai para Nínive e prega contra aquela cidade a pregação que eu te disser, porque dentro de 40 dias aquela cidade vai ser subvertida, vai ser desfeita, destruída, ser apagada da face da terra, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. E Jonas ficou com medo, é claro, não vamos contar aqui a história para não se alongar muito. Ficou com medo, ou com cisma, ou não acreditou e foi para outro lugar. Foi necessário Deus dar ordens a um peixe. Esse peixe engoliu a Jonas no fundo do mar e levou até aquela cidade, porque ele estava fugindo. E Jonas, vendo que não tinha jeito de fugir, que era muito melhor obedecer a Deus, e ele começou a pregar aquilo que Deus mandou para aquele povo. E o rei daquela cidade ouviu a pregação de Jonas. E ele baixou um decreto para que todos os homens, mulheres e crianças e até mesmo os animais daquela cidade jejuassem e não comesse pão, nem bebesse água. E todo mundo jejuou em obediência ao mandatário daquela cidade. Deus viu tudo isto e se arrependeu do mal que ia fazer. O jejum é muito importante para mudar as situações. No capítulo 1, verso 1 de Jonas diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. No capítulo 3, e do verso 1 ao 4, nós vamos entender o seguinte: o valor do jejum bíblico. Havia uma sentença de morte para a cidade de Nínive. Vamos entender isso no livro do próprio Jonas, no capítulo 3, do verso 1 ao 4, que diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias Nínive será subvertida. Olhe bem, Jonas, depois de um temporal na vida dele por desobediência, o peixe levou ele até lá e ele começou, até que enfim ele começou a pregar aquilo que Deus mandou. Ele não falava outra coisa: olha, se arrependam, porque com certeza Deus vai destruir esta cidade. Por quê? Foi Deus que fez tudo, tudo é dele, tudo pertence a ele. E então Deus nos colocou aqui e nos ama. E Deus quer a nossa obediência à sua palavra. E vamos ver que atitude aquele povo da cidade de Nínive tomaram. Vamos entender pelo verso 5 a seguir. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono,
e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Então veja bem, número 1, o arrependimento é uma das maiores armas que nós temos para lutar contra os males nas regiões espirituais da maldade. O arrependimento agrada a Deus, o arrependimento quebra barreiras entre nós e Deus. Nós estamos diante de um mal muito grande que está assolando e afligindo o mundo inteiro. Talvez o medo seja uma das maiores armas que Satanás está usando para deixar o povo apavorado, aterrorizado e até mesmo alguns deprimidos, estressados, talvez pensativos e frustrados por não saber o que fazer. Olhe bem, mas o arrependimento de quê? O arrependimento, muitas vezes, da falta de buscarmos a Deus, de se preocupar em sermos mais temente a Deus, o arrependimento de tirar um tempo na nossa vida, não só trabalhar. Trabalhar é necessário, ganhar dinheiro é bom, passear é bom, aproveitar a vida é maravilhoso, tudo isso Deus nos deu, mas o dia tem 24 horas. E enquanto nestas 24 horas tem muita gente que talvez não tire o necessário para Deus, ou quem sabe nenhum tempo para Deus durante as 24 horas que Ele nos deu durante o dia. É necessário que a gente tire também um tempo para Deus, tempo de agradecimento, em plena dificuldade que vivemos, a violência e tanta frieza na humanidade. É necessário a gente tirar um tempo para obedecer a Deus, servir a Ele, ler a sua palavra, buscarmos a Ele. Então aí já é um bom pedido para arrependimento, sem falar outras coisas. Olhe bem, quando há arrependimento numa pessoa, Deus retira de sobre ela o mal que estava projetado para ela. Não é Deus que projeta o mal é como uma plantação. Deus não faz o mal para ninguém. Deus, o Senhor, Ele faz o bem, mas o homem colhe a semente daquilo que Ele planta. Então veja bem que quando nós abrimos o nosso coração para Deus e se arrependemos dos nossos maus caminhos, como está escrito em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, orar, buscar a minha face, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olhe bem, Deus quer isso de cada um de nós. Deus quer essa tomada de posição de cada um de nós. Isto agrada a Ele. O propósito, a vontade dEle é de nos abençoar, é de nos ver sempre, cada dia, mais alegres e mais felizes. E diante das lutas, nós só temos Ele para nos livrar, para nos defender e nos guardar do mal, como diz o Pai Nosso. Livra-nos do mal, porque Teu reino é o poder e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Se humilhar também, aqui é o segundo ponto, se humilhar. Por que precisamos nos humilharmos? O que é humildade? Humildade é quando o homem entende que ele precisa de Deus, que ele precisa do Criador e que ele se humilha perante a face do Senhor. Não tem coisa para agradar mais a Deus do que quando a pessoa se humilha e reconhece o seu erro, que ela errou. Você pode ver que até no mundo, até no meio político, seja onde for, quando a pessoa erra, que ela vai lá e se retrata, o povo perdoa. Imagine Deus. Então, se humilhar tem tudo a ver com pedir perdão. Não é desculpa não. Desculpa é uma coisa, perdão é outra. Se humilhar tem tudo a ver quando eu entendo, desço do pedestral e eu entendo que eu preciso me humilhar e pedir perdão pela minha arrogância, ou quem sabe uma atitude errada que eu tomei, ou uma atitude impensada, ou coisa parecida. Então isso agrada muito a Deus. Isso traz vitória para nossas vidas. Nós podemos ver isso no verso 5, né? E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Aqui está mostrando que eles se humilharam, ficaram como se fosse alguém que estava com a roupa muito simples, alguém que estava vestido com as vestes simples, comum, mas isso no seu interior, no seu coração, na sua vida. O jejum tem essa característica de nos fazer humilde.
Terá pessoas que vão dizer, para que jejuar, para que deixar de comer? Ah, não, eu vou fazer isso não. Uma coisa tão simples, mas isso também cabe dentro da humildade. E o terceiro ponto é convocação geral. Nós estamos vendo o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República, foi e falou e pediu ao povo para jejuar. Fez um pedido e ele também está dentro. Olhe bem, isso não é só para evangélico, é para católico, é para espírita, é para todos os tipos de religião e credo. Isso não é uma coisa para A ou para B ou para C, para todas as pessoas que são humildes e que querem o perdão de Deus para essa nação, que querem a bênção de Deus para essa nação e para o mundo. Então, meus queridos, isso é muito importante, um chefe de nação fazer isso, coisa nunca vista nessa nação. E lembre-se que tem outras nações também fazendo isso. E são essas nações que Deus vai atender e vai fazer crescer e vai prosperar. São esses homens que Deus vai abençoar e livrar do perigo e livrar do mal. E dar sabedoria para conduzir o povo com a graça de Deus. Quarto lugar, tomada de atitude. Move o coração e a mão de Deus. Verso 10, que diz assim, olhe bem. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Olhe bem, esse povo se arrependeram com jejum, com saco e com cinza. E Deus viu, Deus vê. Quando a pessoa toma uma posição, é claro que os médicos, as autoridades da saúde no mundo inteiro estão se esforçando e lutando. Ninguém quer ver destruição de ninguém, nem morte. Mas, meus queridos, todo dia está marcado para alguém ir, mas não por esse mal. E Deus quer soprar, Deus quer dar sabedoria a alguém para descobrir o remédio certo, a dose certa para a cura. Deus vai fazer isso, ou até mesmo para soprar esse vírus maldito, porque Deus tem a sua maneira de afastar isto das nossas vidas e até mesmo da face da terra, soprar, como Ele já fez em muitas outras oportunidades que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Soprar, queimar, dar sabedoria para alguém descobrir a vacina certa, o remédio certo. Eu só sei que vai acontecer algo depois desse jejum. Pode ter certeza. E Deus vai nos guardar e vai nos abençoar. É claro que tem alguém que diga que o que tem de acontecer, acontecerá. Mas quando nós colocamos a vida diante de Deus, veja aqui na palavra, Deus se arrepende do mal que ia acontecer, o que ia ser feito, o que estava projetado para ser feito. Deus se arrepende, Deus põe a mão e impede que aconteça. No verso 10, ok? Então, meu amigo e minha amiga, faça esse jejum neste domingo, abra o seu coração, entre em jejum. Você que já está jejuando, você, meu pastor, meu líder, que já está em jejum, eu também estou, mas não tem nenhum problema acrescentar ou colocar, associar esse jejum ao meu propósito. Não vai ter nenhum problema, só vai acrescentar. Faça isso. E você que nunca jejuou, você talvez está preocupado, dizendo assim, mas o que é jejum? Esse povo aqui, até mesmo os animais, não comerão pão e não beberam água durante o período do jejum. Esse jejum, qual o período desse jejum, qual o tempo? É o tempo que você puder. Você pode fazer o dia todo, você pode fazer até meio-dia, da meia-noite até o meio-dia, da meia-noite de hoje até o meio-dia. Você pode jejuar 3 dias como esse povo, claro, entregando o seu jejum durante um período do dia, uma hora que você vai marcar. Então, é isso que você vai fazer. Pastor, eu vou jejuar até meio-dia, amém. Eu vou jejuar até 3 horas, amém. Vou jejuar até 18 horas, amém. Vou jejuar até 9, amém. E eu tomo remédio, vou jejuando. Não tem problema, entendendo? Deus vai te abençoar em nome de Jesus para a glória do Deus eterno todo-poderoso. E nós queremos mostrar algumas partes da Bíblia Sagrada que mostra alguns tipos de jejum. Mas antes disso eu quero ler ainda em Isaías no capítulo 58, para nós mostrarmos o benefício do jejum. Isaías capítulo 58, no verso 6 a seguir, diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, e que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo. Então o verso 6 do capítulo 58 de Isaías mostra aqui o que é o verdadeiro jejum. É claro que é também deixar de se alimentar, sacrificar um almoço, café ou almoço
e a janta, eu não sei, você que vai se decidir por aí, mas também é fazer tudo isso. Esse é o jejum que Deus escolheu, que eu deixo as ligaduras da impiedade, que eu deixo o erro, que eu deixo o pecado, que eu deixo a maldade, que eu deixo de reclamar, de murmurar, de me queixar, que eu deixe de fazer mal aos outros, que eu procure fazer bem para os outros, que eu procure amar os outros, que eu procure entender os outros, que eu respeito o direito dos outros. Então, é por aí. E no verso 7 diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Isso mostra também que eu devo estar disposto a repartir aquilo que Deus me deu com quem precisa. Se eu tenho a palavra de Deus, se eu tenho uma unção de Deus, que eu vá e pregue a palavra. Se eu tenho o pão material, o alimento, as vestes, ou até mesmo receber uma pessoa para ajudá-la, cuidá-la na hora da aflição, da necessidade, isto agrada muito ao nosso Deus. No verso 8, faz parte do jejum. Verso 8, aqui já é a promessa, já é o resultado do jejum. Ó. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que coisa maravilhosa, olha que recompensa maravilhosa, quando eu procuro fazer tudo isto ao meu semelhante. Não é porque ele merece não, se eu for ajudar só quem merece, ó quem é bonzinho, não vou ganhar nada com isso, não vou ter nenhum galardão com isso. Outra coisa, eu não devo fazer nenhum bem pensando em ter um pagamento ou isso ou aquilo. Isso automaticamente vai acontecer. E no verso 9, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritará e ele dirá, eis-me aqui. E acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Então, eu vou deixar para você mesmo tirar a conclusão aqui, mas alguma coisa eu queria falar. O estender do dedo é quando apontamos para os outros, ou procuramos culpar o inocente, ou procuramos tirar proveito de alguém, ou até mesmo acusar outra pessoa indevidamente, ou até mesmo com razão, porque para isso tem os profissionais. Não cabe a eu e nem a ninguém julgar, porque só um pode julgar. E a Bíblia diz, não julguei para que não seja julgado. Eu estou aqui mostrando a palavra de Deus que esse é o verdadeiro jejum. Deixar de apontar o dedo, porque quando nós apontamos o dedo para alguém, tem um apontando para nós e 3 apontando para cima. Então nós devemos ter muito cuidado e também não colocar julgo em ninguém, não colocar julgo sobre os outros, jamais. E no verso 10, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma do aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Quem sabe tem gente na escuridão, não sabe o que fazer, que está carregando ódio e mágoa, ressentimento, raiz de amargura no coração. Mas Deus quer te perdoar e quer te abençoar para que a tua luz resplandeça como a luz do meio-dia. Verso 11, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. E será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Oh, aleluia, glória a Deus. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morada. Se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se honrares, não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Glórias a Deus. Agora algumas recomendações para você saber por que está jejuando. Olha como é importante. Nós vamos falar só algumas, porque a Bíblia tem muitas passagens que falam sobre jejum, mas nós vamos falar do jejum bíblico,
em situações difíceis, para vencer multidões de inimigos. 2 Crônicas 20, verso 3 a seguir. Para Deus dar direção. Esdras 8, 21 a seguir. Confissão e súplica pelos flagelos de muitas nações. Neemias 9, 1. Pelo livramento de uma nação inteira. Esther 4, 1 a 17. Contra a fome. Joel 2, 11 a seguir. Para ganhar a guerra em Israel. 1 Samuel capítulo 7 e assim por diante. Tudo isso foi vencido com jejum e eu estou falando só algumas passagens. Por isso eu creio que sua vida nunca mais será a mesma depois desse jejum. Estaremos juntos e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas não jejum só esse dia. Sempre jejum, porque o jejum traz quebrantamento para o nosso corpo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe rica e abundantemente, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá bom? Ative o sininho das notificações para receber os conteúdos do nosso canal e deixe também o joinha, tá bom? Que isso é muito importante. Aqui fica o abraço do pastor Tony Pereira. Até o próximo vídeo. Deus os abençoe abundantemente.